Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Reginaldo e hoje nós vamos falar sobre o sensor de temperatura automotivo. Vamos lá? O sensor de temperatura, ele é um tipo de sensor resistivo. Isso quer dizer na prática que ele possui uma grandeza de resistência elétrica embarcada na sua construção física. A sua resistência elétrica ela vai variar devido a alguma grandeza física externa. No caso do sensor de temperatura, a sua resistência ou o seu termistor ele vai variar de acordo com o aumento da temperatura do fluido de arrefecimento que está circulando entre o bloco, o cabeçote e o radiador. O que é um termistor? Um termistor são dispositivos elétricos que apresentam resistência elétrica alterada termicamente, ou seja, apresentam um valor de resistência elétrica para cada temperatura absoluta. Nós temos aqui a figura do símbolo do termistor. Na prática, na linha automotiva, isso quer dizer que para cada temperatura medida por esse sensor e transmitida até o painel de instrumentos, significa que é uma resistência elétrica que está sendo medida naquele determinado momento, convertido em temperatura. Vamos entender um pouco o sensor de temperatura. Vamos lá. Nós temos um sensor que, conforme a variação da temperatura, se no caso a temperatura ela estiver aumentando, haverá uma variação da resistência. E dessa forma ela vai promover a temperatura, ela vai promover a variação da resistência. E essa resistência ela vai variar a tensão elétrica, que o sinal elétrico enviado em formas de volts para a central, o nosso módulo de controle eletrônico do motor. Então, para cada temperatura, ela será correspondida em um valor de tensão elétrica. A central elétrica, então, consegue entender, por meio do valor que estiver sendo gerado de tensão elétrica, em qual faixa de temperatura o motor está operando, está trabalhando. E dessa forma, ela consegue otimizar todo o sistema de injeção eletrônica que tiver embarcado no veículo. De igual forma, a variação de temperatura, conforme ela diminuir, ela também vai promover uma variação da resistência. E dessa forma também haverá, consequentemente, uma variação na tensão elétrica, interpretada e monitorada pela central. E da mesma forma, a central vai otimizar o restante do sistema de injeção do determinado veículo. Existem dois tipos de sensores de temperatura: padrão coeficiente de temperatura negativo, NTC, padrão coeficiente de temperatura positivo, PTC. E eles vão funcionar da seguinte maneira: no caso do sensor NTC, conforme a resistência diminuir, a temperatura irá se elevar linearmente, a tensão elétrica, o sinal elétrico, ele vai subir e vai ficar próximo da casa dos 5 volts. Com base no sensor de coeficiente temperatura positivo, conforme a temperatura subir, a resistência linearmente também vai subir. E a voltagem, a tensão elétrica, o sinal elétrico emitido pelo sensor irá diminuir, ficando abaixo da casa dos 5 volts. E o sensor de temperatura padrão coeficiente negativo,
quando ocorrer uma diminuição da temperatura, automaticamente haverá um aumento da resistência. Consequentemente, também o valor de tensão elétrica do sinal ele irá diminuir, ficando abaixo de 5 volts. Para o caso do sensor de temperatura padrão PTC, conforme a temperatura diminuir, a resistência também o acompanha diminuindo, mas a tensão elétrica ela irá subir, ficando próximo da casa dos 5 volts. Nos sistemas automotivos, esse sensor, para poder fazer a verificação teste, ele opera com um sinal de 5 volts que é enviado até a central. E conforme o valor de tensão enviado, a central ela vai interpretar qual a faixa de temperatura que o motor está trabalhando, está operando. Esse gráfico representativo é um comparativo entre os dois tipos de sensor padrão coeficiente temperatura positivo, coeficiente temperatura negativo. Isso implica que no padrão PTC, conforme a temperatura ela subir, acompanha a resistência linearmente, a resistência irá subir junto com a temperatura. O sensor de temperatura coeficiente NTC, conforme a resistência diminuir, haverá um aumento da temperatura. Em resumo, padrão PTC, conforme a temperatura aumentar, a resistência elétrica também vai aumentar. Padrão NTC, conforme a resistência diminuir, a temperatura irá aumentar. Aqui nós temos um exemplo de sensor com o seu termistor padrão coeficiente temperatura negativo. No mercado nós temos aí a grande maioria desse tipo de sensor com a resistência elétrica de 2.000 ohms ou 2 kΩ, e conforme o gráfico aqui representativo demonstra que ela parte da sua resistência, valor nominal total, e ela vai diminuindo, automaticamente a temperatura ela irá aumentar. Então essa é a curva característica do sensor padrão coeficiente NTC negativo. Como que é feito a leitura desse sensor? Através da variação de um pequeno ícone do termômetro no painel de instrumentos. De forma geral, conforme a literatura automobilística, a temperatura ideal para o funcionamento do motor a combustão, gasolina e etanol, ela estará dentro da faixa de 80 a 100 graus Celsius. Então essa faixa de temperatura é que denomina um funcionamento aí ideal de temperatura do motor. Acima disso já pode estar representando um risco, pode condizer com um superaquecimento do motor e poderá, no caso, causar sérios danos aos demais componentes do sistema. Como que funciona o sensor de temperatura? Com base nessa demonstração, nós poderemos observar o seguinte. Lembrando que para os padrões sensor NTC, conforme a temperatura aumentar, a resistência irá diminuir. O padrão PTC, conforme a temperatura aumentar, a resistência também vai aumentar. No caso aqui, representado pelas cores, à medida que vai ficando vermelho, a temperatura ela está subindo. Então é enviado um sinal para o painel de instrumentos correlacionando com a temperatura medida naquele momento. Como que funciona o sensor de temperatura no sistema de arrefecimento? Conforme a temperatura do motor ela vai aumentando, o sensor de temperatura, por meio do seu termistor,
variando a sua resistência e convertendo esse valor de resistência em sinal de tensão elétrica, enviado para o módulo de controle, a central eletrônica. Dessa forma, a central eletrônica consegue interpretar qual é a faixa de temperatura que o motor está trabalhando nesse momento, naquele exato momento. E dessa forma, por meio do painel de instrumentos, será demonstrado qual é a faixa de temperatura de trabalho daquele momento em que o veículo está operando. É interessante observar que normalmente a maioria dos painéis mostradores de temperatura, eles têm uma faixa indicativa no meio, que é onde corresponde ali, digamos, a faixa de temperatura de trabalho ideal do sistema. E quem faz essa função é o sensor de temperatura. Outra finalidade importante desse sensor é que, uma vez que o sistema está quente, ou seja, não se trata de partida fria, a central consegue identificar, a partir do momento que o veículo sai da linha 0 e parte para a linha 15, sistema energizado, ela identifica qual a faixa de temperatura que o veículo está naquele momento, e aí ela consegue otimizar o sistema, de forma que não seja necessário a injeção de muito combustível dentro da câmara de injeção, de combustão e demais componentes do sistema, fazendo com que o veículo fique com seu sistema mais otimizado, melhor funcionamento e mais eficiente. Quais são os tipos de sensores de temperatura? Nós temos aí o famoso cebolão, que é nada menos do que os primeiros sensores eletrônicos desenvolvidos aí, comuns em carros antigos, que operavam sem central, módulo central de injeção eletrônica, e sistemas carburados. Sensor muito simples, um pino só, ligado diretamente ao painel de instrumentos, com a única finalidade de apenas demonstrar qual a faixa de temperatura que o veículo está operando em um determinado momento. Nós temos aí a sucessão desse cebolão famoso, o sensor de um pino mais moderno. Esse um pino ele já é presente em alguns carros, como por exemplo Peugeot, da linha Peugeot e Citroën. Esse pino presente é o pino que vai para a central, pino de sinal, e a ligação desse sensor, a própria carcaça, o próprio encapsulamento, a estrutura já faz o contato comum com a massa, ou seja, já é o negativo, o ponto de aterramento do sensor. Isso serve para todos os sensores que não tem blindagem, então o ponto é comum à massa do veículo, ou seja, o negativo é comum com todo o veículo, todo o carro. Nós temos aí o sensor de dois pinos, dois terminais, que é o mais presente na maioria dos carros. Ele é composto por pino negativo ou de aterramento e o pino de sinal que vai para a central. Como dito, a própria carcaça também é o ponto comum de aterramento desse sensor. Nós temos aí o sensor de 3 pinos, presente em alguns carros, modelos da Hyundai, Kia, Peugeot, Renault, entre outros. Ele é composto do pino negativo ou aterramento, pino de alimentação, que geralmente é 5 volts, e o pino de sinal que vai para a central. Da mesma forma, a carcaça também é um ponto de aterramento comum à massa do veículo. Nós temos também o tipo 4 pinos, ele possui dois pares. O primeiro par é o negativo e o sinal que vai para a central. O segundo par é o negativo e o sinal que vai para o painel, ou seja, dividido entre sinal para a central e sinal que vai para o painel. Como fazer o teste com um multímetro e um sensor de temperatura? Nós temos a possibilidade de fazer com o sensor conectado direto ao sistema ou com ele embancado. Nesse exemplo, nós temos aqui uma tabela
básica de valores aproximados de temperatura com a sua correspondência em tensão elétrica, sinal elétrico. Então nós temos aí a necessidade do multímetro na escala de tensão contínua e com a chave de ignição ligada, ou seja, o veículo em linha 15 ou marcha lenta. À medida que a temperatura ela aumentar, a tensão elétrica ela irá diminuir. Nesse caso, se o veículo estiver frio, com a temperatura ambiente ali na casa dos 30 e 40 graus, a tensão já deve estar entre 3 e 2,2 volts. Caso o veículo dele já esteja quente, já tenha sido funcionado e chegado na faixa de temperatura entre 80 e 100 graus, a tensão provavelmente ela deve estar na casa dos 0,7 volts a 0,3 volts. E nesse caso, tomando por base a referência essa tabelinha, é possível saber aí mais ou menos em qual faixa de temperatura o veículo está operando. E também, se caso a tensão for a mesma em diferentes temperaturas, isso é um indicativo que o sensor pode estar com problema. Ou seja, se o veículo está frio, um exemplo, e a temperatura mediu ali na casa dos 3,7, 3 volts, e com ele quente permaneceu, é um indicativo de que pode estar ocorrendo uma falha nesse sensor. Como fazer o teste de resistência com o multímetro para esse sensor? Nós temos aqui o exemplo de um sensor padrão NTC. Normalmente eles são sensores com a resistência de 2 kΩ. Esse aqui foi um exemplo de um sensor que apresentava uma falha, um defeito, e estava medindo no seu máximo de resistência de 1,9 kΩ ou 1900 ohms. Basta medir então o valor de resistência elétrica diretamente nos terminais do sensor. Isso lembrando com ele em bancada. Ao fazer esse tipo de medição com um sensor conectado ao sistema, haverá um equívoco na leitura das medições, porque, como dito, esse sensor, o negativo, ele é comum à massa do veículo, ao terra do veículo. Se ele estiver conectado ao bloco do motor, haverá uma incidência, uma variação de medição de tensão. Nós temos aí o modelo MTE da Thomson, da linha Fiat 4056. É um sensor de padrão NTC. Então isso significa que conforme a sua resistência diminuir, a sua temperatura ela tem que aumentar. E aí nós temos aí a chave 19 para poder fazer a extração, as medições, mas a título de apresentação e conhecimento, é importante levar em consideração, ao fazer a substituição desse sensor num veículo, verificar se ele é padrão coeficiente de temperatura negativa ou positiva, porque não levando em consideração essas informações, se eu tenho um sensor do tipo NTC e eu coloco um de padrão PTC no meu sistema, haverá erros de leitura e consequentemente um mau funcionamento do sistema de injeção eletrônica. Toda vez que for fazer a substituição desse sensor, é importante verificar no seu datasheet qual é o tipo, se ele é NTC ou PTC. Alguns sintomas de falhas do sensor. Na figura nós temos representado aqui o veículo em que o sensor ele já está aberto, ou seja, o sensor ele queimou e o circuito ficou aberto. Na maioria dos sistemas de injeção eletrônica, por precaução, a central eletrônica ela não vai conseguir fazer a leitura de temperatura. Então, como forma de proteção do sistema, a maioria das centrais elas farão com que o eletroventilador do sistema de resfriamento do radiador
fique ligado diretamente. Como ela não tem uma referência de medida de valor de temperatura, preventivamente ela deixa acionado direto o eletroventilador para que o sistema minimamente fique refrigerado. Outra coisa interessante, falhas apontadas nesse sensor especificamente, a luz de anomalia de erros de injeção, ela ficará acesa. Então, uma vez que nem o painel de instrumentos, o ponteiro, ele demonstre alguma marcação de referência de temperatura, a luz poderá estar acesa, além da luz de anomalia de erros de falhas de sistema de injeção eletrônica. Em relação ao motor linha Fire 1.3 16 volts, esse tipo de sensor ele é instalado no bloco por meio de uma flange, conhecida aí como flange do sensor de temperatura, muito presente aí na maioria dos motores linha Fire Fiat, que é um componente extensor instalado ali no coletor de admissão, que faz a conexão com o sensor de temperatura. O grande fator dificultador dessa peça é que, em alguns casos, devido ao superaquecimento, uma falha aí de arrefecimento de um sistema automotivo, essa peça ela pode fundir, ela pode derreter e fundir com essa flange. E nesses casos haverá necessidade de trocar não só o sensor de temperatura, mas também essa flange que faz a fixação desse sensor, como por exemplo demonstrado nessa figura, onde foi necessário fazer a troca dessa flange. Observem que após a extração do sensor de temperatura, a peça que faz a fixação do sensor, ela fundiu com o sensor, ela derreteu e ficou fundida. Então, por se tratar também de uma peça de plástico, foi necessária a sua substituição. E para poder fazer essa substituição, não é uma coisa muito simples, não é uma coisa fácil, porque é necessário remover o comando de admissão dos motores da linha Fire. E aí, depois de removido o comando de admissão, essa peça ela é encaixada. Nós temos aí a necessidade de extração de parafusos, de 7 parafusos, e depois de feito isso, é possível retirar a peça, conforme nós podemos observar no vídeo a seguir. Reparem para o seguinte: aqui no caso já está desmontado o comando de admissão. Nós temos aqui o conjunto todo, a flauta dos bicos, e aí a necessidade da remoção de 7 parafusos para poder ter acesso à flange do sensor de temperatura, que no caso já estava danificado. E aí, como vocês podem observar, é encaixada, é uma peça que vai encaixada no sistema. Então, para poder ter acesso a essa peça, a flange do sensor de temperatura, tem a necessidade de desmontar todo o conjunto de admissão. Uma vez feito isso, para substituir por uma peça nova, tem a posição correta de encaixe. E aí, após feito esse encaixe, conforme demonstrado aqui no vídeo, é necessário fazer a fixação dos 7 parafusos. E na verdade são 8 parafusos, perdão, são 8 parafusos para poder fazer a fixação direita. E o detalhe é que, uma vez removido o conjunto de admissão, o comando de admissão, é importante destacar que as borrachas de vedação aqui
dos bicos injetores, é bom dar uma verificada, porque normalmente elas são fixadas com um tipo de veda, de cola, e é necessário passar uma vedação para que isso fique bem lacrado e não ocorram incidências de vazamento, tanto vazamento de combustível pelos bicos injetores e principalmente vazamento de líquido de arrefecimento por meio da falha aqui da flange do sensor. Tanto para a linha Fire 1.0 ou 1.3 16 válvulas, nós temos essa realidade aí numa eventual necessidade de manutenção. É um serviço que dá muito trabalho, mas em contrapartida, esse sensor de temperatura é um sensor robusto, um sensor que dificilmente vai apresentar algum tipo de falha ou de problemas. Mais uma vez, tendo a necessidade de fazer alguma intervenção, é recomendado tomar esses cuidados e essas precauções, uma vez que seja necessário a extração, a remoção da flange do sensor de temperatura, vai ter essa dinâmica toda desse trabalho e a necessidade da remoção do conjunto inteiro para poder fazer o encaixe correto aí da flange e sucessivamente a instalação correta. Espero que essa aula de sensor de temperatura tenha trago algum tipo de agregado, algum tipo de conhecimento com base aí no assunto que é relacionado ao sensor de temperatura automotivo. E espero vocês na próxima aula e que continuem aprimorando os conhecimentos, e até a próxima.